A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome do teu filho amado, do Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Estamos aqui reunidos na nossa mensagem diária da palavra viva e eficaz e verdadeira. Como nos padrões, né, irmão, que eu fazia, a exemplo dos vídeos que fazia no Facebook, agora eu estou fazendo para o canal todos os dias um vídeo diário com uma mensagem da parte de Deus para todos vocês. Não é verdade? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês antes de começar o vídeo. Não temem, viu? Não se assustem com tudo o que anda acontecendo no mundo. O Pai dos céus sabe e tem um povo que está aguardando o tão sonhado dia da trombeta tocar e de você ser arrebatado e de participar das bodas do Cordeiro. Eu tenho uma excelente notícia para te dar. Esse dia está chegando muito rapidamente que as pessoas imaginam. E o sentido disso está sendo na própria natureza. Você viu o que está acontecendo lá nas Ilhas Canárias? Você viu o que está acontecendo em alguns vulcões do mundo? A mensagem de Deus, que o juízo está chegando. Que o juízo está chegando e o arrebatamento está chegando para Deus tirar os fiéis da terra. Não estou falando jamais para você, irmão, que não vai ter tsunami. A Bíblia é bem clara que vai ter sim. Como no livro de Apocalipse, na segunda trombeta, é dita claramente isso aí. Então é bíblico. Quem tiver na GT vai saber o que é um tsunami apocalíptico, de ondas entre 200 a 250 metros. Pensa se um prédio mais alto lá das cidades litorâneas não são cobertos pelas águas, pelo tamanho que vai ser a onda. Pois é. E não é um juízo qualquer não, é um juízo pesado. Mas Deus, saiba, Deus não vai fazer isso com a noiva de Cristo na terra ainda. Ele não fará isso. Mas tenha certeza de uma coisa. As pessoas estão zombando, brincando demais com as coisas dos céus. Brincando demais com as coisas de Deus. Sabe, irmão, caindo nessas mentiradas que muitos dizem. Irmãos, fica firme em Jesus. Confia nele. Viu? Confia nele. Você quer ser destaque nas bodas do Cordeiro? Fica firme em Cristo. Fica firme nele. Ama ele de todo o coração, irmão. Ama a Deus de todo o coração, todo entendimento e toda a tua alma. Seja firme com ele até o fim, porque vai valer a pena ouvir a trombeta tocar e você ser arrebatado. Saiba disso. Esse dia está próximo, irmãos. Logo a gente não vai estar mais aqui nesse mundo. Tá bem? A palavra de hoje, que Deus deu a graça de mostrar para mim, eu vou até virar a câmera aqui para poder ler para vocês. Deixa eu ver se vai virar a câmera. Acho que não vai virar. Eu acho que a câmera não vira. Bom, mas vamos lá. A candeia do corpo. Esta é a mensagem que Deus passou essa noite para passar a vocês. E a palavra diz assim: e ninguém, acendendo uma candeia, põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois que a luz que em ti não hajam trevas. Se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Todo será luminoso
como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Agora eu vou pegar na Bíblia que propriamente dito, né? Irei pregar. É a mesma palavra que Deus me mostrou. Deixa eu ver aqui. 11, verso 33. Capítulo 11, verso 33. Em diante. Não liga não, que vai de acordo com a iluminação, né, irmãos? 11, verso 33 em diante. Aqui. Eu vou achar aqui a partir do 33. Deixa eu ver se eu achei. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la, ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde a sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada, que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja na verdade escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O sentido da candeia, o sentido da luz, está na questão do caminho iluminado. Eu vou dar um exemplo para você. Pense que quando você está numa estrada, vamos explicar lá da questão que você está numa estrada. Você sabe, irmão, que principalmente à noite, né? Às vezes tem muita coisa no escuro, que às vezes você não enxerga à noite. Tem muita coisa que você não consegue ver, distinguir, né? Quando você está num lugar de pouca iluminação, fica difícil a barreira que você está andando, fica difícil de ver o obstáculo que você está vendo. Às vezes você tropeça numa pedra que você não viu, às vezes você tomba com alguma coisa que você não vê. Porque eu falo para vocês, irmãos, é difícil de você conseguir enxergar algo numa escuridão. Pensa, aí você não enxerga a placa, você não enxerga a rua direito, você não enxerga nem a pessoa direito. Pensa, quem vive nas trevas, quem vive na iniquidade, ele é coberto por trevas, é coberto por trevas mesmo. Existe um ditado popular que fala assim, que a luz não mistura com as trevas, e nem as trevas se misturam com a luz. É que nem a iluminação aqui do celular. Quando está claro, você consegue ver o ventilador, você consegue ver a Bíblia, que está aberta ali, ó. Você consegue ver aqui a Bíblia, que eu estou lendo para vocês dessa palavra aqui, ó. Você consegue ver, não é verdade? Você consegue ver o que a palavra distingue. Porque quando está claro, tudo fica fácil. Você consegue enxergar as claras coisas, como é no caminho de um justo. O justo que é iluminado pelo Espírito Santo, ele consegue ver a barreira que está na tua frente, ele consegue distinguir o obstáculo, ele consegue distinguir a placa que pode estar levando ele, né? Pode ser um atalho, por exemplo, uma tentação e consequentemente o pecado. Aí você vê aquela placa, não vou por esse atalho, vou para esse. Entende isso, por exemplo? Por quê? Porque o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ilumina a tua vida, ilumina a tua espiritualidade, ilumina o seu entendimento, ilumina a sua compreensão. Não é verdade? Porque, irmão, quando você anda com a luz acesa, quando você anda com a vela, com a lamparina, seja o que for aceso, você consegue ver o obstáculo que está na tua frente. Assim como na rua. Como que você vai distinguir as placas à noite se não tiver uma boa iluminação? Pense. Assim é a vida de um cristão. Quem anda na luz,
de Cristo, com certeza consegue ver, aleluia, todas as dificuldades que passamos, consegue distinguir cada situação, cada provação, cada sufoco, cada talho. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental de convencer o homem do pecado. Que nós, quando recebemos a luz esplendorosa do Espírito Santo, a nossa vida é iluminada, com toda certeza, principalmente da nossa própria salvação. Porque numa parte da Bíblia está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que andam em Jesus Cristo. Então, irmão, não tem nenhum segredo de falar para você essa questão. O caminho do ímpio é de trevas. Ele vai andar em vários pecados, vai andar na iniquidade de vários jeitos. Na fornicação, no adultério, na mentira, na falsidade, no orgulho, na ganância, no ódio, enfim. Vive se contaminando e cada vez mais vai se afundando, não é verdade? Porque o caminho de um ímpio não é iluminado, está cheio de trevas. Muitas das vezes Jesus diz assim, que às vezes as atitudes da nossa boca pode distinguir o que está dentro de um coração de uma pessoa. As ações, as atitudes maldosas da pessoa, às vezes no palavrão, às vezes na ofensa, às vezes num palavreado pesado, uma palavra de baixo carão, e vai dizer que Deus detesta palavrão, Deus detesta que a pessoa seja humilhada. Eu falo para vocês uma coisa claramente, irmãos, coração com certeza deve estar contaminado por muita iniquidade, porque para a atitude, a ação daquela pessoa mostra que aquele coração é cheio de trevas, como Jesus fez com os fariseus hipócritas, falou na cara deles, né? Que as atitudes dizem o que está no coração da pessoa. Quando a pessoa dá bom testemunho, quando a pessoa tem compreensão de espírito, tudo ilumina e tudo dá certo. Agora nos versos aqui, ó, não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la, ou colocá-la sobre o cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a sua luz é vista por todos os que entram na casa. Às vezes, irmão, principalmente os mornos, parece que ele está indo lá na sua placa de igreja, parece que ele está louvando a Deus, parece que ele está cantando, parece que ele está meditando tranquilamente, mas a lâmpada dele está escondida debaixo da cama, está escondida debaixo do cesto, e a pessoa não tem compreensão. Quando está fora lá de louvar a Deus, na placa de igreja ou na rua, não sei lá o que faz, em casa ele muda o seu comportamento e ele começa a praticar as iniquidades, os pecados, e o caminho dessa pessoa só vai se contaminando, porque Deus fala, Deus detesta hipocrisia, Deus detesta a falsidade. Infelizmente, são muitos que estão assim, irmãos, contaminados, sendo enganados pelas pessoas. Irmão, infelizmente, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai herdar a coroa da vida eterna. Aliás, é bíblico isso aí. E nada podemos fazer para essas pessoas. Mas aqueles que estão iluminados não são enganados por heresias, não são enganados pela falsidade. Por quê? Porque ele permite que teu ambiente espiritual, a luz de Cristo, ilumina por todo lado. A luz ilumina por todo lado. E quando a luz ilumina por todo lado, ele consegue ver quem está na frente dele. Ele consegue ver as pessoas à volta dele. Ele consegue distinguir, irmãos. Por quê? Porque ele está na luz de Cristo. E a luz de Cristo não tem mentira, não tem falsidade. Enquanto o adversário, ele usa mentira, ele usa falsidade para poder enganar muitas pessoas. Com heresia, com falsidade. Mas uma vez que você é iluminado pelo Espírito, as coisas só dão certo para você e não erradas. Então saiba disso. Nada acontece por acaso na nossa vida.
porque todos que estão no Espírito são iluminados por sua luz. Porque o que vai ser retirado aqui em breve é a luz do mundo, o sal da terra. Nós, irmãos, que estamos na luz de Cristo. As pessoas que faz de conta que é cristão, que anda, esconde num cesto e deixa debaixo da cama. Mas os que andam em Cristo, Ele permite que o ambiente todo ilumina. Por isso que resplandece, por exemplo, a cura, a libertação de um enfermo, a libertação de uma casa que está endemoniada e muitas outras curas que o próprio Senhor Jesus fez e através dos dons Ele também usa. Não é verdade? Então, quanto mais nós estivermos próximos de Cristo, mais iluminado é o nosso caminho e mais forte a luz é em nossa vida espiritual. Verso 34. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Os olhos, irmãos, são como uma lamparina de alma. Você sabia disso? É como uma lamparina de alma. As tuas atitudes, o teu bom testemunho, a forma que você conduz o Evangelho, ele faz com que seu corpo seja iluminado pela luz de Cristo. Então isso não é um segredo. Basta você andar na luz, como uma lâmpada que está me iluminando aqui agora, no momento, ou na cidade, quando as lâmpadas da cidade iluminam a cidade. Assim tem que ser em tua vida espiritual, irmão. Os olhos de um cristão fiel, os olhos de um verdadeiro justo, ele tem olhos espirituais que distinguem o que é clareza de espírito. Você sabe o que é clareza de espírito? Aquele que tem entendimento das coisas de Deus, verdadeiramente, que compreende os sinais que estão acontecendo, que compreende as coisas de Deus. Então são como os olhos que iluminam todo o corpo. Uma vez que ela está resplandecida no Espírito, ela ilumina toda a tua alma, com aquele discernimento. São aqueles que têm discernimento, aquele que lê a Bíblia, medita, guarda a palavra em teu coração, e vai aprendendo, e vai se santificando, e cada vez vai distanciando das trevas, e cada vez vai se aproximando mais da luz de Cristo, e vai ficando forte, e vai ficando santificado, cada dia que passa. Mas olha o que é interessante. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Você vê? Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Então, irmão, as coisas da parte de Deus não se misturam com as coisas das trevas. As coisas que são de Deus te edificam, como é o discernimento do Espírito. Ou você recebe o presente e o dom gratuito de Deus, né, irmão? Sobre principalmente nós entendermos e aceitarmos Jesus como Salvador, que é a questão da vida eterna. Ou o teu salário pode ser a morte, porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus, principalmente pecados não confessados. A pessoa acha, irmão, que aqui neste mundo ela pode xingar, ela pode falar palavrão, ela pode mentir, ela pode fazer o que quiser com seu corpo, mas as coisas não funcionam assim. Se você quer encontrar com Jesus nas bodas do Cordeiro, você tem que pedir perdão de seus pecados. Você tem que confessar diante de Jesus em oração, para que o teu pecado possa ser perdoado. Entendeu? Mas quem não quer saber de ser perdoado, irmão, vai continuar vivendo na escuridão, vai continuar tendo o seu corpo fora da iluminação. Porque, irmão, o inimigo, ele usa da mentira, do engano, da falsidade e das heresias também. Eu falo para vocês, enquanto um se enche das coisas dos céus e cada vez mais está próximo da salvação e do arrebatamento, o outro está na escuridão, perdido, e principalmente com a mente cauterizada. Denis, o que é a mente cauterizada? É a mente que está fechada para as coisas de Deus. A mente daqueles que não compreendem dos mistérios de Deus, que não estão entendendo o recado de Deus,
das coisas de Deus. Então tem a mente fechada, só acredita no que está vendo aqui à vista da terra, sem um ponto de vista espiritual disso. Então está contaminado, está com a mente cauterizada, fechada, não está entendendo que Jesus está voltando. Essa é a verdade, né? Porque a cegueira espiritual está solta no dia de hoje, enquanto as pessoas que estão na luz estão acordados, estão despertados, como as virgens prudentes, né, irmão? Que estão com as suas lamparinas acesas. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida será radiante, como se uma lamparina estivesse iluminando. Porque o caminho do justo, irmão, é como uma lamparina se iluminando. As virgens prudentes carregavam azeite em suas vasilhas, iluminavam e guardavam azeite em suas vasilhas. Que azeite que é esse, Denis? Sabe o que eu vou falar para vocês? Não é bem a palavra, mas é a clareza de espírito. Você sabia que o azeite da viúva nada mais que é que o Espírito Santo, fazendo nós enxergar a verdade, fazendo nós compreender as coisas de Deus? Afinal, é um dos elementos que nos santifica. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar em tua vida, a sua vida é muito iluminada pelo Espírito Santo. É como a lamparina acesa, que ilumina, que resplandece. Porque a lamparina não se apaga numa pessoa fiel. Que é o que eu falo para vocês. Enquanto um está nas trevas e não enxerga, não tem discernimento, não compreende das coisas de Deus, mas só compreende as coisas que estão no mundo e do pecado, o outro está compreendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque essa pessoa vive em verdadeira intimidade com Deus. Esta é a maior diferença de uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, que não cai na garra do inimigo com facilidade, mas anda como uma árvore que está plantada. E a outra é moinha. A outra está a qualquer lugar no mundo, em qualquer oportunidade, se contaminando o tempo todo, sendo enganado o tempo todo, achando que está fazendo bom testemunho, principalmente aos mornos aí, né, irmão? Que acha que vai ser arrebatado, mas vai ficar na grande tribulação. É como se fosse fácil tudo. Mas saiba de uma coisa: esteja na luz de Cristo e seja como uma candeia iluminada e como uma árvore plantada junto a ribeiros. E saia das trevas, irmãos. E saia da iniquidade. Se arrepende do seu pecado se tiver feito alguma coisa errada, tá bom? Essa é a mensagem, irmãos. Vamos orar para agradecer rapidinho. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te iluminamos nessa noite, né, Pai? Mais uma vez, por esta palavra que o Senhor tem nos dado, bem curta, bem simples, porque essas mensagens são palavras curtas, Pai. São recados curtos, diários, que comprometi a dar todo dia uma dessas palavras para as pessoas que nos acompanham, Senhor. Hoje, o Senhor me deu de falar da candeia, deu de falar daqueles que estão na luz e daqueles que estão em trevas. A noiva de Cristo que vai ser arrebatada está na luz de Cristo, está iluminado. O caminho está sendo muito firme, porque nós conseguimos distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado, com clareza de espírito. Sim, nós erramos às vezes. Sim, nós pecamos às vezes. Ninguém é perfeito, mas o caminho, Pai, do justo é iluminado pelo Teu Espírito Santo. É iluminado, ou seja, ele não está cego espiritualmente. Ele enxerga aquilo que o Espírito Santo mostra. Ele consegue guardar a Tua palavra em teu coração, porque a planta dele reproduz, como a árvore plantada em ribeiros de águas. Já do ímpio, já da pessoa que não está nem aí com as coisas de Deus, ou o morno mesmo que não faz sua decisão, está nas trevas, está na escuridão, não consegue sair do seu pecado, não consegue confessar ele, fora que não está verdadeiramente iluminado pelo Espírito. Mas infelizmente, como acontece para muitos aqui no mundo hoje em dia, estão com a mente cauterizada, estão com a mente suja, estão com a mente contaminada com a iniquidade, não conseguem enxergar a luz de Cristo, não conseguem enxergar os sinais. Olha o que aconteceu aqui na minha cidade esses dias, Pai, dando aquela tempestade de areia anormal, que a igreja fiel consegue perceber que é um sinal. Senhor Jesus, Pai, que um dia, Pai, aqueles que se arrependerem lá na grande tribulação, que eles venham para Cristo,
ser iluminados. Infelizmente, como não são virgens prudentes, não serão arrebatados, não participarão das bodas do Cordeiro. Senhor, nós sabemos o quão tempo está próximo a tua vinda, e que as pessoas vão ver essa mensagem, sejam iluminadas nesta noite, com mais um conhecimento, com mais um entendimento que o Senhor está dando a cada um dos inscritos. Ilumina a mente deles, Senhor. Aleluia. Se tiver com a mente cauterizada, aleluia, pode, Senhor, destravar a mente deles, Pai. E abre o entendimento dos céus e do Espírito Santo, para que cada vez mais sejamos iluminados em Cristo Jesus, que é bendito para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Esta é a mensagem, irmãos, de hoje. Fiquem lembrando, amanhã vai ter live, tá? Eu vou marcar no canal, tá bom? Vai ser de manhã, tá? Vou marcar o horário certinho. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os conselhos da tua palavra permaneçam nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fiquem na santa paz de Deus. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui.